Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. A noite começa com uma excelente notícia. Você se lembra da Rafinha que estava precisando de medula óssea? Hoje ela recebeu a notícia que conseguiu vencer a doença e não vai mais precisar do transplante. Mas vamos continuar nessa luta de conscientizar as pessoas, né? Porque precisamos de muitos doadores e ainda tem milhares de pacientes à espera de alguém compatível. Confira o que você vai ver hoje no TVU Jornal. 28%. Essa foi a umidade relativa do ar hoje em Votuporanga. E para diminuir os reflexos dessa qualidade do ar, os votuporanguenses estão dando o seu jeitinho. E como está o uso da tecnologia aí na sua casa? É preciso ficar de olho no que as crianças estão fazendo. Vamos mostrar que é simples bloquear alguns acessos. E aí, já sacou o seu dinheiro nas contas inativas do FGTS? O prazo termina segunda-feira e quem não retirar vai perder a oportunidade. Boa noite, fique com a gente nesta quarta-feira, 26 de julho. E a Rafinha, que toda a região se mobilizou para a campanha de doação de medula óssea, recebeu hoje a notícia que está curada da leucemia. Agora ela segue apenas em tratamento para evitar que a doença volte. A família, por meio das redes sociais, agradeceu todas as orações e pede para que todo mundo continue unido nessa causa, porque ainda há muitas pessoas que dependem desse gesto. Agora vamos falar de um tema que estamos batendo aqui na tecla desde segunda, que é a baixa umidade relativa do ar. A época é comum para isso e moramos numa região bem propícia para o ar ficar seco. Afinal, já faz mais de 60 dias que não chove. Então o jeito é se adaptar e procurar deixar os ambientes umidificados da maneira que dá. A umidade relativa do ar, que é a quantidade de vapor de água existente na atmosfera, diminui nessa época do ano pela falta das chuvas. Isso prejudica principalmente as vias respiratórias e pode provocar alergias, ressecamento da pele e até mesmo sangramento pelo nariz. A Organização Mundial da Saúde diz que a umidade relativa do ar ideal é entre 40% e 70%. Já entre 12% e 20% é considerado estado de alerta e abaixo dos 12%, estado de emergência. Ana Paula trouxe a filha Poliana, de apenas 7 meses, para consultar. Ela diz que a criança está com dificuldades para dormir por causa do tempo seco. A gente tem que recorrer ao médico, né, ao pediatra, porque aí ele orienta a gente quanto ao tratamento, né, que a criança precisa nesse período, né. Adriana é mãe do Felipe, de 2 anos. Ela sempre faz o uso do umidificador de ar nessa época do ano. Você tem que estar sempre com o umidificador ligado para deixar o ar um pouco mais suave, porque eles ficam mais fadigados, assim, mais angustiados para a respiração, né? Ainda mais uma criança dessa idade, 2 anos, é uma fase bem complicada da vida deles. Não que eles sejam mais frágeis, mas é uma coisa que precisa de mais cuidado, né? Gustavo tem sinusite e diz que sofre bastante nessa época. De julho até setembro não tem chuva, onde tem um tempo bastante seco, é complicado. Eu já estou há 5 dias com tratamento de uma sinusite por conta desse tempo seco. Esse médico dá algumas dicas para aliviar as consequências do tempo seco. O importante é hidratar bem. Pode ter água, suco, chá, as crianças tomam bastante leite, isso é necessário. Né? Um fator que ajuda durante o dia, por exemplo, é você estar espirrando ou estilando soro fisiológico nasal para umidificar as vias aéreas, para não ressecar tanto, para dar desconforto ou dar sangramento. Isso, à noite, no seu quarto, você pode usar um umidificador de ar, né? Tem vários tipos de umidificadores. Você pode usar uma toalha molhada na cabeceira da sua cama ou numa cadeira. Você pode usar uma vasilha com água. Tudo isso ajuda a aliviar a falta de umidade do nosso clima. Dicas muito interessantes, ótimas para os dias como hoje, né, que foi difícil respirar, tempo muito seco, às 3 da tarde, quando muita gente ainda estava na rua, a umidade ficou em 28%. E amanhã o tempo deve continuar assim.
Olá, boa noite. Nada de previsão de chuva para amanhã. O sol deve aparecer o dia todo e faz calor. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 30 graus. As temperaturas voltam a cair, o que indica que o fim de semana pode ser um pouco frio. Em Rio Preto, o clima está bem parecido com o daqui. Deve fazer sol por lá, sem chance de chuva e com os termômetros entre 16 e 28 graus. Na capital, a previsão é de que tenha névoa logo ao amanhecer. O dia deve ser de sol com algumas nuvens. À noite será de poucas nuvens. A mínima prevista é de 9 e a máxima de 24 graus. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, Inaê. Boa noite. E a conta de luz deve ficar mais cara a partir de agosto devido a essa falta de chuvas. Os reservatórios de água das principais usinas do país, no Sudeste e Centro-Oeste, que atende 70% de todo o sistema, voltaram a secar em julho, indicando que a cobrança extra, a bandeira vermelha, deve voltar. É que quando isso acontece, aumenta a necessidade de uso de energia gerada por termoelétricas, que é mais cara que a das hidrelétricas. Por isso, sobe a cobrança extra da bandeira nas contas de luz. E o que você faria se hoje alguém chegasse em você e te falasse que não poderia mais usar celular, internet ou qualquer tipo de tecnologia? Impossível imaginar, né? Nos tempos atuais, desde bem pequenas, as crianças já usam o computador, o tablet ou mesmo o celular para que fiquem antenados com o mundo. Daí a gente foi em busca de dicas para aliviar um pouco mais a preocupação dos pais e até mesmo para que em casa a gente consiga deixar esse ambiente mais seguro. Num mundo cada vez mais tecnológico, não são só os adultos que desfrutam dessas facilidades, como enviar mensagens, navegar pela internet ou até mesmo brincar com os joguinhos disponíveis. Uma pesquisa feita por uma empresa de tecnologia americana em vários países do mundo, com crianças entre 3 e 5 anos de idade, mostrou que 66% delas sabem jogar no computador, 47% utilizam o smartphone e apenas 14% sabem, por exemplo, amarrar um tênis sem a ajuda de alguém. Para alguns especialistas, o uso de tecnologias antes dos 12 anos de idade pode ser prejudicial no aprendizado das crianças. Para essa psicóloga, é preciso se adequar aos novos tempos. Nos dias de hoje, com tanta tecnologia à disposição, seja muito difícil para os pais evitarem completamente que as crianças tenham acesso à internet, a celular ou mesmo à televisão, jogos de videogames. Então eu acho que a questão é a monitoria dos pais, o controle dos pais e o limite de acesso a essas tecnologias. Marilza tem um neto de 2 anos e diz que ele usa o celular com a maior facilidade, inclusive para conversar com a vovó pelas redes sociais. Oi, vó. Oi, vó Marilza. Olha a minha vó Maurita. A internet hoje eu acho bastante preocupante. Nós temos que estar atentos com os nossos filhos, com as crianças, né? Porque existe algo bom e existe algo ruim também. Então eu procuro estar sempre observando, sempre atenta no que eles estão olhando. Andréia é mãe de Aniele, de 4 anos, e Ana Clara, de 11. Ela diz que a todo momento acompanha elas quando estão usando o celular. Eles acabam desenvolvendo isso praticamente sozinhos, né? Porque a gente usa, a irmã usa, o pai usa, e eles são muito espertos, né? Então, a gente fica observando para ver realmente o que eles estão usando. Ela tem o celular, porém, é só de vídeo mesmo, não tem chip, não tem nada. E a tecnologia, você tem que se adaptar, né? Porque é o que está na mão das crianças hoje em dia. Gostoso mexer no celular? É difícil? Não. A psicóloga dá algumas dicas para pais e responsáveis para que as crianças usem a tecnologia sem maiores consequências. O tempo todo acompanhar, saber o que a criança está fazendo. Então, se é o videogame, que tipo de joguinhos ela está jogando, se é a internet, que sites ela está entrando, como os pais podem bloquear alguns sites, algumas palavras de pesquisa para que os sites sejam bloqueados e a criança não tenha acesso. Televisão, a mesma coisa, alguns canais bloqueados. E o tempo inteiro o pai conhecer o seu filho, saber o que ele está fazendo, conversar com ele e orientar. Porque, às vezes, mesmo que os pais acompanhem, algumas coisas ela pode ter acesso ali. Então, o tempo inteiro o pai precisa conhecer o seu filho, conversar, orientar e acompanhar a educação, seja em relação às tecnologias, seja em relação a qualquer outro aspecto da vida da criança.
Como a gente viu na reportagem, tem como bloquear o acesso a alguns conteúdos na internet. É só você baixar um antivírus e procurar nele um item que pode estar com o nome Controle Parental ou Controle Pais e Filhos. Uma maneira simples de garantir um pouco mais de segurança aí para as crianças da sua casa. E a unidade do Poupa Tempo daqui de Votuporanga agora conta com atendimento marcado pela internet, também para emissão de carteira de trabalho. O agendamento de data e horário já funciona para quem precisa tirar RG, CNH e atestado de antecedentes criminais. Para fazer a marcação, você pode acessar o site poupatempo.sp.gov.br ou mesmo baixar o aplicativo no celular, o SP Serviços. Tem ainda as redes sociais, é só procurar lá por Poupa Tempo São Paulo, Poupa Tempo SP, tudo junto. E daqui a pouco a gente volta com um alerta para você que tem dinheiro nas contas inativas do FGTS e ainda não sacou. O prazo termina na segunda-feira. E ainda hoje vamos mostrar como se prevenir dos golpes virtuais. Segue até sexta a campanha de intensificação de vacinação contra o HPV, hepatite B e doença meningocócica C. A ação tem como foco adolescentes e pré-adolescentes entre 9 e 15 anos e também atende adultos acima de 50 anos. As vacinas estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades de saúde daqui de Votuporanga, das 7 da manhã às 5 da tarde. A vacinação contra o HPV é para meninas na faixa etária entre 9 e 14 anos e para os meninos que têm entre 11 e 14. E hoje no Região em um Minuto, a Angélica fala para a gente de mais um acidente na rodovia. Dessa vez, um homem de 44 anos morreu lá na rodovia Valdemar Lopes, em Paulo de Faria. Boa noite, Angélica. Olá, Wender, boa noite. O corpo do motorista já foi enterrado. Tudo aconteceu ontem à noite. O homem dirigia um Fusca no sentido Paulo de Faria a Riolândia quando perdeu o controle da direção e bateu de frente com um carro que vinha no sentido contrário. A polícia científica esteve no local e vai apurar as causas do acidente. E um incêndio em uma área rural entre Rio Preto e Guapiaçu atingiu uma plantação de cana-de-açúcar hoje de manhã. As chamas começaram em uma pequena área florestal e se alastraram rapidamente. A brigada de uma usina da região esteve no local e conseguiu controlar parte do fogo, já que a alguns metros tem uma transportadora de combustíveis e um posto de gasolina. O incêndio provocou uma enorme fumaça que pode ser vista de vários locais de Rio Preto. E atualizando aquela notícia do policial militar suspeito da morte de um estudante de 21 anos de Araçatuba, o policial foi levado para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. A justiça determinou a prisão temporária depois que testemunhas confessaram ter mentido sobre a versão inicial do crime. Elas revelaram que era o policial quem segurava a arma no momento do disparo e não a vítima. Além disso, a investigação apontou que houve mudança na cena do crime. A Polícia Militar vai apurar a conduta do PM. Essas são as notícias da nossa região de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Entra em vigor em fevereiro a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A carteira virtual terá o mesmo valor do documento impresso. A diferença é que a versão eletrônica poderá ser acessada por meio de um aplicativo em smartphones. Com a novidade, os agentes de trânsito também vão utilizar o aplicativo na conferência dos dados. Os motoristas vão apresentar a carteira na versão eletrônica por meio da leitura do QR Code, um código de barras bidimensional que contém as informações e pode ser escaneado. Mesmo com a novidade, a emissão da CNH deve continuar normalmente, pelo menos por enquanto. E a maioria dos trabalhadores que sacou o FGTS das contas inativas aproveitou para pagar as dívidas. E quem tem direito ao benefício, mas ainda não foi ao banco para retirar, tem que ficar atento, viu? Porque o prazo termina segunda-feira. Ludmila faz parte do grupo dos mais de 25 milhões de brasileiros que já sacaram o FGTS das contas inativas. Foi uma das primeiras. Retirou o dinheiro em fevereiro e ele já tem destino certo. Eu já apliquei o dinheiro em letra do Tesouro Nacional, que é um investimento que eu considero seguro. E aí depois eu quero futuramente abrir um negócio. Se Deus quiser, daqui a 3 anos esse negócio sai. Diferentemente da Ludmila, a maioria dos trabalhadores usou o dinheiro para quitar dívidas. Com o extra na conta, reduziram o uso do cheque especial em abril e do cartão de crédito também.
Um fôlego nos bolsos e na economia do país. Mas para especialistas, esse fôlego tem prazo de validade. O grande conselho é guardar um pouco de dinheiro para o futuro. Esse dinheiro deve ser usado para reserva. Dívidas, se for dívidas necessárias, conta de luz, de água. 42 bilhões de reais já foram retirados das contas inativas do FGTS, quase 100% do valor previsto pelo governo federal. Pouco mais de 16% dos trabalhadores não realizaram o saque, mas ainda dá tempo. A data limite é 31 de julho, próxima segunda-feira, e não deve ter prorrogação. Quem não tirar o benefício, o dinheiro vai parar novamente nas contas do fundo e só pode ser resgatado nas condições determinadas pela lei, como em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de casa própria ou após a conta permanecer por 3 anos sem depósito. No site caixa.gov.br você consegue ver se tem dinheiro lá nessa conta, tá? Por lá mesmo você pode pedir a transferência para a conta que desejar, ou é só comparecer a alguma agência da Caixa com documentos pessoais e a carteira de trabalho. E será realizado em setembro, no Fórum de Votuporanga, o júri popular do homem que é acusado de matar a tiros o operador de máquinas Carlos Rodrigues da Silva Júnior, em um posto de combustíveis aqui de Votuporanga. O crime aconteceu no dia 9 de abril do ano passado, na Avenida João Gonçalves Leite. Segundo a acusação, um dos tiros acertou as costas da vítima. E no próximo bloco vamos falar de golpes virtuais. Você conhece alguém que já comprou algo e não recebeu? Ou teve os dados utilizados de forma indevida? Não saia daí porque a gente vai te mostrar como não ser mais uma vítima desses criminosos. Além de diversos grupos e fanfarras locais que estão confirmadas aí para a comemoração dos 80 anos de Votuporanga, a banda regimental de música do Comando do Policiamento do Interior de Rio Preto também vai se apresentar aqui na cidade. O grupo vai marchar e executar o hino nacional brasileiro, acompanhado do hasteamento das bandeiras. A apresentação será por volta das 9 horas da manhã na Rua Amazonas. Na sequência, encerrando o desfile, no palco da Concha Acústica, vai ter a apresentação da banda Faquimol de Pereira Barreto. E agora a gente vai falar dos crimes virtuais, porque eles têm crescido em todo o mundo. O Brasil, inclusive, está entre os 4 países que mais sofrem golpes online. Rafael quase perdeu as contas das vezes em que teve problemas com compras pela internet. Tive cartão clonado, compras que eu não reconheci na minha fatura de cartão de crédito, tive que cancelar o cartão por diversas vezes. Fiz compras em algumas lojas que nunca chegaram os produtos. De acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, os consumidores devem ficar atentos. Desde o dia 15, estão circulando pela internet arquivos com nomes, e-mails, CPFs e senhas de usuários cadastrados em lojas virtuais do país. O risco é que essas informações podem ser usadas por criminosos para, por exemplo, desviar mercadorias para outros locais de entrega. A recomendação é que as pessoas troquem as senhas de todas as lojas em que tenham cadastro. Ele deve sempre conjugar letras maiúsculas com minúsculas, números, né, algarismo, né, no meio dos dígitos, e torna a sua senha um pouco mais difícil de ser craqueada. 78% dos consumidores online no Brasil confiam nas compras pela internet. 82% dos entrevistados se sentem protegidos quando conhecem a loja virtual. E quando desconhecem, 70% avaliam os selos de segurança. Quase 60% têm medo que os dados pessoais e informações de cartão de crédito sejam roubados. E 47% que o produto não seja entregue. A grande maioria dos golpes não acaba em ressarcimento e reparação de danos, até porque o meio virtual é pródigo para permitir o anonimato. O que serve, na maioria das vezes, é de ensinamento para a vítima não ajudar o criminoso num próximo golpe, ter mais cuidado e diligência com as suas informações.
Entre os golpes mais comuns estão, por exemplo, falsos e-mails de instituições financeiras, oportunidades de emprego falsas, furto da identidade nas redes sociais e tentativas de adquirir informações sigilosas, como senhas e números de cartão de crédito. Nesse caso, uma pessoa se passa por atendente de confiança para conseguir os dados, por isso é bom todo mundo ficar atento. E continue ligado aqui na TV Unifev, porque já na sequência tem os programas A Educação e Eles, Com Estilo e Conexão Ciência. A gente volta amanhã às 7 da noite. Até lá!